agradecendo a Deus pelo 66º aniversário da de Vila Alzira. E nós, irmãos, estamos aqui já há alguns dias estudando sobre a doutrina das últimas coisas, sobre a escatologia. E já estamos agora estudando aqui, e foi muito bom o último hino que os irmãos de Santa Cristina cantaram, diz que no céu nós vamos cantar. E só por isso já melhor subir, como diz o pastor Edinaldo, um pastor que ensinava para ele. É melhor subir, irmãos, porque quem ficar, e aí nós estamos tratando agora de quem ficar. Nós começamos na última vez que nós estivemos aqui, 2 semanas atrás, falando sobre a grande tribulação. Os irmãos sabem que há 3 povos para Deus. Lembrando, quando nós abrimos a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, nós encontramos os 3 povos que existem para Deus na face da terra. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Uma outra tradução diz, em vez de gregos, gentios. Nós temos aqui 3 povos, os judeus, os gentios e a igreja. Esses são os 3 povos que existem aqui. Mas, quando Jesus vier buscar a igreja, arrebatar a igreja, e isso está muito próximo, porque todos os sinais que Jesus disse estão se cumprindo, na terra ficarão apenas os judeus e os gentios. A igreja sairá da terra. E no lugar da igreja virá o diabo e seus anjos. É o que a gente lê lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Apocalipse 12 e 7. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então vai ser feita uma troca nada boa aqui para a terra. A igreja, que é luz do mundo e sal da terra, será levada e encontrará com o Senhor nos ares, nas regiões celestiais. Regiões atualmente ocupadas pelo diabo e seus anjos. Eles serão despejados de lá e jogados na terra. E a terra, então, vai ter essa troca. Ao invés da igreja, que era o meio pelo qual o Espírito Santo resistia ao mal aqui neste mundo, a igreja sobe e o diabo e os seus anjos ficam aqui. E não haverá mais resistência ao mal. E aí nós vimos que esse período da grande tribulação, que é de 7 anos, ele se inicia com a falta de resistência ao mal. No momento em que a igreja sobe, o diabo e seus anjos são confinados aqui na terra, o Espírito Santo deixa de resistir ao mal. O Espírito Santo não sai da terra, porque o Espírito Santo é Deus. Deus é onipresente, então ele não pode sair de lugar nenhum. Mas ele deixa de resistir ao mal. E na primeira parte da grande tribulação, nós vamos ver Deus deixando o mal operar. Então a primeira metade da grande tribulação, de 7, a metade é 3,5. Os 3 anos e meio primeiros da grande tribulação é o momento em que o mal passa a operar sem a resistência do Espírito Santo. E nós vimos que esta primeira metade
e o que vai acontecer nessa primeira metade, nós encontramos no livro do Apocalipse, no capítulo 6. No livro do Apocalipse, no capítulo 6, nós vamos ver os 6 primeiros selos. João é levado, arrebatado em espírito, ele que estava ali na ilha de Patmos, e recebe esta revelação do livro do Apocalipse, e ele encontra um livro com 7 selos. Estes 7 selos, ninguém podia abrir esses 7 selos, a não ser Jesus. E Jesus então vem e abre este livro, e aí são revelados os 7 selos, que são os castigos de Deus, a ira de Deus que irá cair sobre a terra, sobre judeus e gentios, porque eles rejeitaram a Jesus. Por isso que a igreja não passa pela grande tribulação. Porque quando nós lemos lá em João, o Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 36, a Bíblia diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Veja bem, a igreja é formada por todos aqueles que creram no Filho, que creram em Jesus. É por isso que não passará a igreja pela grande tribulação. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, e o livro de 1 Tessalonicenses foi o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento, nós encontramos o seguinte, 1 Tessalonicenses 1 e 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então essa ira futura é para quem não crê no Filho. A grande tribulação é para judeus e gentios. E quais são estes selos que João viu Jesus desatando o livro dos selos? O que virá sobre a terra durante a primeira metade da grande tribulação? O primeiro selo, nós já falamos na vez passada. O primeiro selo é o anticristo. É o cavalo branco que aparece lá em Apocalipse 6 e 2. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Nós vimos que este cavaleiro do cavalo branco, o cavalo é branco porque ele traz uma falsa mensagem de paz. Há muitas pessoas que confundem, acham que este cavaleiro do cavalo branco é Jesus, mas não é Jesus. E nós vimos que ele não é Jesus, em primeiro lugar, porque embora ele esteja num cavalo branco, ele está armado de um arco. Então veja bem, quem vem com paz, vem desarmado, não vem armado. A paz de Cristo é diferente da paz do mundo. Nós vimos que a paz do mundo é aquela paz de todo mundo armado até os dentes. Ontem mesmo nós vimos aquela reunião do presidente dos Estados Unidos com o presidente da Rússia. Eles são as duas superpotências nucleares, falando em paz, mas ninguém fala de tirar as suas armas. Essa é a paz do mundo. Mas Jesus diz: deixo-os a minha paz eu vos dou. Não como o mundo a dá. Então, o fato deste cavaleiro estar armado, mostra que ele não é Jesus. Outra coisa, a Bíblia diz que foi-lhe dada uma coroa, ou seja, ele vai receber o poder. Jesus já tem todo o poder. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Outra coisa, foi Jesus quem abriu os selos. E um dos selos, e todo selo é menor do que aquele que abriu os selos. Então, não pode ser Jesus. E outra coisa, diz que ele sai vitorioso e vitorioso para vencer. Porque o anticristo será um imperador mundial. Ele governará todas as nações. Ele terá o poder político nas suas mãos.
e fará um acordo com Israel. Lá no livro de Daniel, no capítulo 9, nós vemos que ele fará um concerto, uma aliança com Israel. E por quê? Porque, como nós já vimos também, nesta época reaparecerá o templo de Jerusalém. O templo judaico, que é o grande sonho dos judeus, poderem reedificar o seu templo. Israel já está há 70 anos como nação, lá na terra de Canaã, não ocupando toda a terra, mas retornou, e esse é um grande sinal da vinda de Jesus, mas ele ainda não pode construir o templo. O judeu não pode ir na área do templo. Ali existem 2 mesquitas e é proibido aos judeus entrarem lá. Mas eles já estão com tudo pronto para a construção do templo. Eu já disse aqui para os irmãos, se vocês entrarem num site chamado Institute for Temple, né, institutefortemple.com, .org. Vocês coloquem lá e vocês vão encontrar esse site onde já estão onde eles mostram, inclusive, todas as peças do templo. Já está feita a arca, as vestimentas sacerdotais, já está tudo pronto. Eles só estão esperando as mesquitas caírem, desaparecerem de lá. Eles não sabem como isso vai acontecer, mas eles estão esperando isso. Porque o templo só pode ser construído ali, em Jerusalém, que foi o lugar que Deus escolheu. É por isso que esse templo de Salomão que tem aí é fake, né? Não pode, porque só pode ser construído o templo lá, no lugar que Deus indicou. E eles estão esperando isso. E o anticristo vai permitir aos judeus reconstruírem o templo. Isso fará com que Israel aceite o anticristo. E até entenda que o anticristo seja o Messias. Porque eles vão poder voltar a adorar a Deus, a aplicar a lei de Moisés. Hoje você pode perguntar para qualquer rabino judeu e ele vai dizer que a religião judaica hoje é incompleta. Por quê? Porque tudo que diz respeito aos sacrifícios, ao culto a Deus, não pode ser aplicado, porque só pode haver sacrifícios no templo. Então eles dizem que a religião deles é incompleta. Mas o anticristo permitirá que eles reconstruam o templo. O anticristo também, ele vai mobilizar todas as outras religiões à sua volta. Por quê? Porque ele terá um grande defensor, que é o falso profeta. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 13, está dito a respeito dele. Lá no capítulo 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, ao mesmo tempo que o anticristo surge como um líder político, esta outra besta, esta outra personagem, que é o falso profeta, ele vai aparecer como um líder religioso. E irá trazer o que nós já temos ouvido por aí. Quantos de vocês já não ouviram aquela história de que todos os caminhos levam a Deus? Que todas as religiões devem ter um diálogo, que todas as religiões são iguais, que é preciso que todas as religiões se reconheçam mutuamente. Já existe até um parlamento mundial das religiões ligado à ONU, e existe toda
esse discurso da união das religiões. Este discurso que já existe hoje é preparatório para o que o falso profeta irá fazer. O falso profeta será um grande líder religioso que vai convencer as pessoas de que o anticristo é um Deus, de que o anticristo deve ser adorado. E por que tudo isso vai acontecer? Porque o Espírito Santo não resistirá ao mal. A mentira será pregada, a mentira será propagada, e o Espírito Santo não vai resistir. E será muito mais fácil. Vejam bem, hoje, muita gente já acredita nas mentiras, havendo a resistência do Espírito Santo. Imagine sem a resistência do Espírito Santo. E é interessante, irmãos, que a Bíblia diz que o mal tanto não vai ter resistência que ele irá fazer sinais e prodígios de mentira. O falso profeta vai fazer descer fogo do céu. E vai fazer muitos sinais. E aí, irmãos, outro dia eu estava ouvindo ali na igreja do Belém, né, que eu congrego ali na sede do Belenzinho, e na reunião de obreiros, no mês de junho, veio pregar um pastor americano que tem sido John Lingle, Joshua Lingle, que tem sido um grande nome na pregação aos muçulmanos. Ele tem um trabalho muito grande de evangelização entre os muçulmanos. E ele disse que quando ele foi despertado para pregar aos muçulmanos, ainda novinho, ele foi pregar para um clérigo muçulmano, né? Uma espécie de um sacerdote muçulmano. E quando ele foi pregar para o muçulmano colocou ele no bolso, né? Porque o muçulmano já começou a contrariar várias doutrinas da Bíblia e ele não sabia bem como resolver ainda, ele era muito novo, não tinha muito conhecimento. E no final, ainda, além dele ficar sem argumento contra as contestações feitas pelo muçulmano das doutrinas bíblicas, o clérigo muçulmano falou assim: e se você tem fé, vamos nós dois nos ajoelharmos aqui e pedir que Deus mande fogo do céu. Se Alá mandar fogo do céu, você criará em Alá. Se o seu Deus, que você diz que tem um filho, mandar fogo do céu, eu me converto. E ele não teve coragem de ajoelhar para fazer essa oração. E ele ficou ali, foi dali que Deus começou a mexer com ele. E ele disse: primeiro, eu preciso estudar bem a Bíblia, depois eu preciso estudar bem o Alcorão, para só então depois começar a pregar aos muçulmanos. Mas quando ele contou isso, eu entendi, porque era algo que eu sempre tinha uma dúvida: como é que um muçulmano vai crer no anticristo? Se eles não creem nem em Jesus, porque a gente diz que Jesus é o Filho de Deus, como é que eles vão crer que o anticristo vai dizer que é Deus, e eles que creem que Alá é o único e verdadeiro Deus, e Maomé o seu último e maior profeta, como é que eles vão crer no anticristo? Eu sempre tinha essa dúvida. Mas aqui me dissipou, o pastor Joshua me dissipou a dúvida. É porque o falso profeta vai fazer descer fogo do céu. E ao fazer descer fogo do céu, os muçulmanos vão crer no anticristo. Então é este o quadro que nós vamos ter. Um líder religioso e um líder político. E as nações todas irão adorar ao anticristo. Mas o anticristo, como ele é, como eu disse na vez passada, o homem que mais comunhão terá com Satanás, né, porque a Bíblia diz isso lá em 1 Tessalonicenses, aliás, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. 2 Tessalonicenses 2 e 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem.
E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, o anticristo, ele terá um poder de sedução muito grande, irá levar multidões atrás de si, o líder religioso, o falso profeta, vai ainda fazer sinais, prodígios e maravilhas. O anticristo é a pessoa com maior comunhão que o diabo terá com o ser humano, e ele então enganará todas as pessoas. E ele falará de paz, mas na verdade o seu governo será terrível, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Jesus disse mesmo que os falsos, que é aquele que não é o pastor, mas é o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. É isso que o anticristo vai vir fazer. Mas ele vai ter uma propaganda, como todo bom político, né? Uma propaganda, mas a realidade é diferente da propaganda. É por isso que os outros selos são terríveis. O segundo selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Vejam bem, a gente ouve muita gente dizendo assim, que na grande tribulação você vai ter 3 anos e meio de paz, e 3 anos e meio de sofrimento. Não é verdade. Na verdade, nós vamos ter 7 anos de sofrimento. É que nos primeiros 3 anos e meio, nós vamos ter a falta de resistência ao mal. E nos outros 3 anos e meio, nós vamos ter o castigo de Deus. Então, nos primeiros 3 anos e meio, não há paz. Não, veja bem, o primeiro cavalo era o branco. A falsa paz, é o anticristo. O segundo cavalo é o cavalo vermelho, que é a morte. Cavalo vermelho, fala de sangue. Vão se matar uns aos outros. Por quê? Porque o anticristo, na sua luta pelo poder político, para consolidar o seu poder político, ele vai fomentar várias guerras, várias mortandades, porque ele quer o domínio político completo. E o trabalho dele é matar. Haverá uma grande mortandade. Vão se matar uns aos outros, sob uma propaganda de paz. Veja que lá em 1 Tessalonicenses 5 e 3, e é nesse versículo que as pessoas não leem corretamente, e acabam identificando os 3 anos e meio primeiros como de paz, mas não é isso que a Bíblia diz. Veja bem, 1 Tessalonicenses, eu vou ler desde o versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Veja bem que a Bíblia não diz que haverá paz e segurança. Ela diz que vão dizer que há paz e segurança. E na verdade não há paz e segurança. Porque depois do anticristo, olha os cavaleiros que o anticristo traz com ele. O primeiro é o cavalo vermelho. É o derramamento de sangue. É a mortandade. É a guerra. É o resultado do uso da força militar do anticristo. O anticristo ele vai se impor por uma grande força militar. É sempre assim que alguém domina na política internacional. Alguém só tem um grande império
alguém só tem um governo mundial se tem um grande poder militar. E esse poder militar dizima os adversários. Por que o anticristo não vai guerrear com Israel logo de cara? Porque Israel tem uma grande força militar. Hoje mesmo, Israel tem um grande exército. Israel venceu todas as guerras. Nesses 70 anos, ele vive sempre os países em volta dele querendo destruí-lo. Qual é a meta dos árabes? É lançar Israel ao mar. É isso que ele sempre fala. Nós vamos destruir Israel e arrancar Israel da terra, mas eles perdem sempre. Israel tem bomba atômica. Agora, quando o anticristo subir ao poder, Israel também terá vencido uma guerra. Nós já falamos disso aqui em Ezequiel 38, 39, fala de uma guerra que Israel irá travar contra a Rússia, Turquia e os países árabes. Ele irá vencer esta guerra. E olha que isso está muito próximo, que a gente vê hoje. A Turquia era aliada de Israel, hoje já está do lado da Rússia. A Rússia, lá com aquela guerra na Síria, não é? em oposição ali aos americanos. Inclusive ontem o Putin e o Trump falaram que não iam conversar sobre a Síria. Então, toda ali, o Irã também, está escrito lá em Ezequiel 38, 39, que o Irã irá lutar contra Israel. Então, Israel vai sair vitorioso dessa guerra. E quando o anticristo subir ao poder. Então, como os dois estão fortes, o que a história da humanidade mostra? Quando dois países estão fortes, eles não guerreiam entre si. Eles fazem um acordo. Nem que seja um acordo para depois quebrar lá na frente. Então, por isso que o segundo cavalo é o cavalo vermelho. Haverá mortandade, haverá guerras nesses 3 primeiros anos da grande tribulação. Qual é o terceiro cavalo? Apocalipse capítulo 6, versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Crise econômica. Haverá uma grande crise econômica. Nós já temos visto várias sequências de crises econômicas cada vez mais frequentes na humanidade. Com as guerras empreendidas pelo anticristo, pela mortandade ocorrida, nós teremos um grande problema econômico. Haverá uma inflação muito grande, haverá uma recessão econômica muito grande, que vai fazer com que o anticristo intervenha no sistema econômico, criando um sistema econômico mundial e um controle financeiro mundial. Hoje, muitas pessoas defendem a criação de impostos mundiais como uma forma de evitar as oscilações da economia. Hoje nós sabemos que grande parte das riquezas estão em mãos de poucas famílias que controlam as grandes empresas multinacionais. Então nós já estamos num sistema preparatório para isso. E ele vai implantar esse sistema econômico, mas para implantar esse sistema econômico, ele primeiro precisa causar o caos econômico. É a estratégia do anticristo. Ele vai fazer a economia do mundo ruir para ele trazer o seu plano econômico, inclusive com uma moeda única. Então, essa é a segunda. Então, a carestia, o problema econômico, o caos econômico. Depois vem o 4º selo. Olha o que está lá. Apocalipse 6 e 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê.
E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Vai morrer 25% da população mundial. Com doença, com fome e com as feras da terra. E essas feras da terra, nós devemos entender que são aquelas, o aumento da criminalidade. A fera aí não é tanto animal, não. Né? É as pessoas, a Bíblia fala são verdadeiras bestas feras, né? Homens cruéis, homens sem nenhum... como a gente tem visto aí hoje, o aumento da criminalidade, a intensidade, isso é só preparação do que está para vir. E sem nenhuma resistência ao mal. Então, além da mortandade das guerras, ainda com fome, com peste, causada também pelas guerras, nós teremos a morte da quarta parte da humanidade. E nesta quarta parte da humanidade, você verá também aqueles que estiverem servindo a Deus. Mas vai ter gente servindo a Deus nesta época, irmão Caramuru? O irmão não disse que a igreja subiu? Sim, a igreja subiu. Ficaram aqui apenas os judeus e os gentios. Mas a obra salvadora de Cristo, ela é superior ao mal. O bem sempre é maior do que o mal. E Deus, na sua infinita misericórdia, mesmo não resistindo ao mal, vai manter a propagação, a proclamação do bem. Nunca houve nenhum período da história da humanidade em que não houvesse Deus levantado pessoas para propagar o seu amor, para dizer do seu amor. Quando todos se rebelaram contra Deus lá na Torre de Babel, que foram os gentios, o que Deus fez? Deus chamou Abrão. Abrão passou a crer num único Deus, quando toda a humanidade cria nos ídolos. A Bíblia não explica como e por que Abrão passou a crer em Deus. Mas a Bíblia diz que Abrão creu em Deus. E ao crer em Deus, Deus o chamou para dali formar uma nação, que foi a nação de Israel. Também isso vai acontecer na grande tribulação. Na grande tribulação, Deus irá levantar 2 grupos de pessoas que irão pregar o evangelho durante a grande tribulação. Ele irá atuar em 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo é composto pelos 144 mil judeus que se converterão. A Bíblia não explica como eles se converterão, mas eles se converterão depois do arrebatamento da igreja. E são judeus. Porque tem muita gente que fala assim, bom, se Jesus não vier, eu quero ser um dos 144 mil. Não é assim. A menos que você seja judeu, não sei. Mas o que a Bíblia diz? Lá em Apocalipse, capítulo 7. Versículo 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Sacar 12 mil, da tribo de Zabulon 12 mil, da tribo de José 12 mil e da tribo de Benjamim 12 mil. Então, Deus irá levantar 12 mil judeus das 12 tribos para servi-lo.
e pregar o evangelho nesta época. O que é interessante aqui, se a gente for ver as tribos, nós vamos ver que não está a tribo de Dan. A tribo de Dan não está. Por quê? Porque a tribo de Dan, se você for lá no livro de Juízes, você vai ver que foi a primeira tribo que apostatou. A primeira tribo que coletivamente quebrou a lei de Moisés, que desobedeceu a Deus, foi a tribo de Dan. Porque a tribo de Dan criou, você lê lá depois dos capítulos 18 e 19 de Juízes, você vai ver que eles adotaram um ídolo, que eles roubaram até da casa de Mica, e passaram a servir aquele ídolo. Então a tribo de Dan foi a primeira tribo que coletivamente adotou a idolatria. Então a tribo de Dan representa os judeus que apostataram, os judeus que se rebelaram contra Deus, que serão os judeus que vão aceitar o anticristo. Os judeus que vão aceitar o anticristo. Então, eles são simbolizados pela tribo de Dan. É por isso que ele não está aqui. E Daniel, vamos lembrar lá, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Versículo 27. Quando fala do acordo que o anticristo fará com Israel, o que diz assim? 9:27 de Daniel. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que é o sacrifício diário lá do templo. Então esse acordo envolve a reconstrução do templo, porque senão não teria sacrifício. E ele faz o acordo com muitos. Olha que interessante, a Bíblia não fala que é com o povo, fala que é com muitos. Estes muitos são os judeus que farão aliança com o anticristo, representados pela tribo de Dan. É por isso que eles aqui não estão nos 144 mil. Então esses 144 mil não é como as testemunhas de Jeová dizem, que são os que vão entrar no céu. Ao contrário, são os que não estão no céu. O judeu que aceitar Jesus hoje, vai para o céu. Jesus vem e arrebata a igreja. Os 144 mil são exatamente os que não estão no céu. São aqueles que ficaram na terra, mas assim como Abraão creu que Deus era o único Senhor, eles vão crer em Jesus. Eles vão crer que Jesus é o Messias. E eles irão pregar o Evangelho. Mas todos serão mortos. Por que eu digo isso? Daniel capítulo 7, versículo 21. Eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos, e os vencia. Quem são os santos? Os santos são aqueles separados do pecado. Só é santo quem crê em Jesus. Mas a Bíblia diz o quê? Daniel diz aqui que o anticristo fará guerra aos santos e os vencerá. E o que diz ali o cavalo branco que a gente leu? E saiu vitorioso para vencer. E aí vem o quinto selo. Olha o quinto selo aqui, do livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Confirma que isto. Quem crer em Jesus na grande tribulação será morto. Não só os 144 mil que pregaram, mas quem crer na pregação dos 144 mil serão mortos. Por quê? Porque não há resistência contra o mal. Deus não vai fazer nada para que essas pessoas não sejam mortas pelo anticristo. Agora tome cuidado. Tem gente também que diz assim, na grande tribulação, quem for salvo vai ser salvo
pelo seu próprio sangue, porque vai ser morto. Não, ninguém é salvo pelo próprio sangue. Porque já foi cantado aqui hoje, que eu não consigo a minha própria salvação. Eu preciso de Jesus. Ninguém é salvo por si mesmo. Então, na grande tribulação, ninguém vai ser salvo por si mesmo. Ele vai ser salvo porque ele creu em Jesus. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Só que na grande tribulação, quem crer em Jesus vai morrer. Porque não haverá resistência ao mal. Então, não confunda as coisas. Então, todos irão morrer. Mas eu disse que é o primeiro grupo que vai pregar o Evangelho, são 144 mil. E o outro grupo? O outro grupo, você encontra no Apocalipse capítulo 11. Versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. Deus vai levantar 2 profetas na grande tribulação. Além dos 144 mil, Deus vai levantar 2 profetas. Por quê? Porque nós voltamos ao tempo de antes de Jesus. Antes de Jesus, o Espírito Santo atuava em algumas pessoas, que eram os profetas. Os profetas recebiam a visita do Espírito Santo, traziam a mensagem de Deus. Hoje não. Hoje cada um de nós tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita na igreja. Habita em cada um de nós. Mas a igreja vai ter subido. E aí o Espírito Santo vai atuar limitadamente. Nos 144 mil e nestes 2 profetas. Há pessoas que defendem que estas testemunhas serão Elias e Enoque. Até na novela da Record aí apareceu Elias e Moisés, né? Que é outra teoria, mas Elias e Moisés é uma teoria completamente errada, porque Moisés morreu. E morreu crente. Então, quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar em corpo glorificado. Coitado, você voltar aqui para morrer de novo, não dá. E a Bíblia diz, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Então, Moisés, coitado, ele não fez nada para penar ter que morrer 2 vezes. Então, Moisés não pode ser nunca. Tá? Uns acham que é Elias e Enoque, porque são as 2 únicas pessoas que não morreram. E a Bíblia diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, então como eles não morreram, ele tem que voltar aqui para morrer. Pastor José Serafim não concorda com isso, e eu dou a mão à palmatória para ele. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus, que Deus trasladou Enoque para ele não ver Deus não muda. Aí depois de 5.000 anos, Deus disse, quer saber de uma coisa, Enoque? Você tem que morrer mesmo, volta lá. Não, não dá. Né? Então, com Elias a mesma coisa. Mas, as pessoas dizem, mas está escrito lá em Malaquias, que Elias há de vir antes do grande juízo. Mas Jesus explica. Porque depois da transfiguração, quando os discípulos desceram, eles falaram assim, mas não diz que Elias tem que vir antes? Aí Jesus disse, Elias já veio.
que Elias já veio? Era João Batista. João Batista, ele não é Elias. Não vamos também ser igual à história do Espiritismo, né? O Allan Kardec disse que João Batista era a reencarnação de Elias, o que é um furo muito grande. Em primeiro lugar, porque para reencarnar você tem que morrer. O Elias não morreu, como é que ele pôde reencarnar? Não tem jeito, não é? Então já furou daí. E segundo o Espiritismo, cada reencarnação a pessoa melhora. Então o Elias não teria morrido na primeira e morrido na segunda? Não dá certo, está piorando. Então, isso é uma bobagem que o Allan Kardec falou. Agora, o que Jesus disse é que viria um profeta do mesmo jeito que Elias. E João Batista, ele era muito parecido com Elias. Até a roupa que ele usava era parecida. Ele também pregava nos desertos, ele também era antissocial, como era Elias. E foi isso. E ele veio antes de Jesus. É isso. Então não é nem Elias, nem Enoque. Quem são? São dois profetas que Deus vai levantar na época. Aí ele levantou Jeremias, ele levantou Isaías, ele levantou João Batista. E agora ele vai levantar dois. Esses dois profetas farão sinais, assim como Elias fez, assim como Moisés fez, eles farão sinais também. Irão converter água em sangue, e durante 1260 dias, o que dá 1260 dias? Se você colocar aí, você vai ver que 1260 dias dá mais ou menos aí uns 42 meses. É 3 anos e meio. É a primeira metade da grande tribulação. Eles irão pregar, mas no fim o falso profeta os matará. E eles vão ficar como troféus do anticristo. Porque depois que eles morrerem, eles vão ser colocados em exposição em Jerusalém. Do mesmo jeito que acontece hoje. Quem foi à Rússia agora para a Copa? Um dos pontos turísticos em Moscou é visitar o corpo de Lenin. Que Lenin está lá, o corpo exposto lá, embalsamado. Se você for a Pequim, está lá o corpo de Mao Tse-tung embalsamado. Naquele tempo eles vão colocar os dois corpos das duas testemunhas, dos dois profetas. Por quê? Porque esses profetas e os 144 mil, o que eles vão pregar? Eles vão pregar o evangelho do reino. Qual é a mensagem deles? Veja bem, o que nós pregamos hoje? Hoje nós pregamos o evangelho da graça de Deus. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente, depois que Jesus voltou, qual vai ser a pregação? Jesus virá reinar. Porque depois dos 7 anos da grande tribulação, Jesus voltará para estabelecer o reino milenial. Então a mensagem agora vai ser essa: Jesus vai voltar para reinar. É essa a mensagem que eles vão pregar. E os dois profetas irão dizer: ó, o anticristo é uma mentira, ele não é Deus. Jesus está voltando e ele vai reinar sobre a terra. É isso que os profetas vão dizer. Eles vão contrariar o falso profeta. O falso profeta vai dizer: o Deus verdadeiro é o anticristo. Ele que soluciona os problemas da humanidade. É Ele que é a nossa solução. Esse negócio de Jesus já foi. Era um engano. Esse é o verdadeiro Deus. Então haverá um confronto entre o falso profeta e as duas testemunhas. Mas o falso profeta vai matar as duas testemunhas. E é por isso que ele vai colocar os corpos dela, para dizer: quem é que estava com a razão? Eles que morreram ou eu que ainda estou vivo? Os irmãos vão ver, os irmãos podem avaliar como será difícil crer em Jesus nessa época. Quem não crê hoje, com Jesus fazendo um milagre aqui, a nossa irmã contando do milagre que ela teve, e mesmo assim tem gente que não crê. Será que vai crer quando o cidadão que disser que Jesus não é nada, tira fogo do céu e ainda mata os dois profetas poderosos que diziam que Jesus ia reinar? Então esse é o quadro da grande tribulação, da primeira metade da grande tribulação. E para a gente terminar, que o tempo já foi, o 6º selo. E olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício.
e a lua tornou-se como sangue. Haverá um grande terremoto. Este grande terremoto está ligado com um fato que vai mudar a situação da grande tribulação. Esse fato é a profanação do templo de Jerusalém. Quando chegar 3 anos e meio, o anticristo vai quebrar o seu acordo com Israel. E aí nós vamos ter a segunda metade da grande tribulação, que fica para a próxima vez. Amém.